Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha a gente aqui de novo no nosso podcast, trazendo hoje uma figura muito importante, que é um cara que vive, o Vasco da Gama, e sem dúvida tem muitas coisas interessantes para a gente debater. Do Vasco atual, do estádio de São Januário, que é uma coisa que a gente gosta, e também do espaço Candinho. Que espaço é esse? Você conhece? Você é vascaíno, você conhece esse espaço? O que você sabe disso? Estou aqui então com o Pedro. Vou ver se eu vou falar certo seu nome, Pedro Strozenberg. Foi perfeito, Tá velho. perfeito? Tá muito bem. Bom te ver aqui. Obrigado Saudações. por aceitar o nosso convite, o meu, do Dr. Mauro, né? Tá Uhum. sempre conosco nessa empreitada, doutor Mauro Marques. E falar do Vasco é sempre muito gostoso. Eu gosto de abrir fazendo a seguinte pergunta: por que você é Vasco? Olha, essa é uma pergunta fácil de responder, Ah, né? é? Porque todos deveríamos ser Vasco, né? Para mim, o natural é ser Vasco. O estranho é quando tem alguém que não torce pro Vasco. Uns botafoguenses, uns outros que torcem para Ah, outros times, assim, mas para mim o natural é ser Vasco, mas de fato eu sou o primeiro vascaíno da família, assim, hum. brasileira. Minha avó é, Vocês são poloneses. eu tenho uma parte da família da Polônia e dois avós e uma avó polonesa e uma avó alemã. Ah, E essa avó alemã veio e passou em Portugal. Ela saiu no último trem de Berlim, na uhum. Segunda Guerra, e parou em Portugal. E essa parada em Portugal trouxe a ela esse vínculo com o Vasco. Então ela já chegou no Brasil, ela descobriu aqui o Brasil, né? Hum. Descobriu o Brasil, né, no sentido assim de se Dela, né? deparar com o Brasil, com a É. beleza, e trouxe um Que sentimento dos bacana. portugueses, da relação com os portugueses, porque ela estava fugida do país dela. Aham. O pai dela foi morto no campo de concentração, né? O Nossa. meu bisavô. Mas ali em Portugal foi onde ela recebeu o amparo para poder vir para o Brasil. Então, eu diria que talvez daí tenha uma Hum. pontinha, mas a minha paixão pelo Vasco realmente foram três primos meus vascaínos, que aí eu me somei como se fosse um quarto mosqueteiro, e aí a gente ia em todos É. os jogos, comemorava no colégio, no São Vicente, que é onde eu estudei. Sempre fui muito identificado com o Vasco. Então, enfim, o Vasco está nessa. Eu já tenho 40 anos de sócio do Que Vasco, né? legal, que Então, legal. de Agora, 52 anos de idade, tem 40 de sócio do para Vasco. quem acha que só tem vascaíno em Portugal, Pois né? é, tem Tem vascaíno na em muito Polônia, lugar. tem na Alemanha, tem É, na França, tem na Inglaterra. Pô, é. A o história do Vasco Vasco, né? Então, a é história do isso que eu ia Vasco, ela falar. é uma história que encanta, Uhum. encanta muito, né? As pessoas que gostam do futebol, que entendem o futebol como uma expressão popular, uma expressão da cultura do Brasil. Tem no Vasco esse lugar, essa sinergia, esse ponto de encontro entre os imigrantes, entre operários, o comércio popular, a barreira, a história do Vasco da Construção de São Januário, do Camisas Negras, do Expresso da Vitória, da barreira do Vasco atualmente, enfim, o Vasco é repleto de histórias que dão dignidade e que convencem aqueles mais sensíveis de que esse é um grande clube. E às vezes o cara não precisa nem ser vascaíno, É, mas ele admira a história, a luta do Vasco, né? Quando você conta que no início do futebol no Brasil era um esporte de elite. Basta ver o primeiro jogo da seleção brasileira nas Laranjeiras, tá é, todo mundo de fraque, né? As exatamente. mulheres com aqueles chapéus maravilhosos Não e é a tudo, casaca, mas é o fraque, né? né? Isso. Então, era uma coisa de elite. E aí vem o Vasco para quebrar tudo isso, botar o negro, o pobre, O o operário, analfabeto, o analfabeto. operário. E aí e tem pouca gente que sabe, viu, doutor Mauro, meu querido Pedro, que o Vasco, depois do advento do Camisas Negras, Uhum, até os anos 60, a maior torcida do Brasil era do Vasco da Gama, junto com a seleção brasileira, por exatamente. causa dessa, Identificação popular, né? né, Desse por, abraço popular. por tudo que fez. E não foi trivial, não foi um acaso isso, né? Foi Ah, fruto de uma identidade, foi fruto de uma perseverança. sim. A gente vai falar do Candinho, que foi, Vamos, né, um vamos. presidente negro, assim, mas nessa história é muito importante lembrar o José Luiz Prestes, né? José Luiz Prestes, que foi Aham.
era o presidente do Vasco na época da resposta histórica, foi muito pressionado a excluir os seus jogadores, já poder participar junto com esses times de elite, né, que queriam representar esse futebol excludente, esse futebol, sabe, fechado para a elite. E o José Luiz Prestes foi um corajoso enfrentador É. dessa onda, né? Ele foi contra o sistema, ele foi uma figura genial, era um inventor, era uma pessoa das letras, mas ao mesmo tempo ele tinha a dimensão da importância de um futebol popular e de abertura dos clubes de futebol para esse público que você falou, né? E, e- Operários, analfabetos, negros. e é interessante, né? Se ele soubesse hoje Pois o é, que aconteceu com aquela decisão dele, né, é cara? É impressionante, né? impressionante, é impressionante. Eu tive com a neta dele, né? É. Quando completou aí 100 anos da Resposta Histórica, né? Uhum. Também esse é um Vasco que a gente se inspira, né? Esse Vasco de 100 anos atrás. Sim, E tive com a neta dele, que é uma professora da rede pública, mangueirense, vascaína, e é impressionante como esse legado, ela fala que ele foi revelando e foi percebendo como que a importância do que ele fez, né? Então ele tinha muito teve depois essa dimensão. bacana. Que legal. Ô Pedro, já que você tocou nessa, a gente está mergulhado na história do Vasco, que é uma história linda. É. O Espaço Candinho, o que é o Espaço Candinho, para quem não sabe o que é o Espaço Candinho? O Espaço Candinho é a casa onde o Vasco foi fundado, Hum, né? Ali na região da Saúde, da Gamboa, sim. na Aonde? Sacadura Cabral, na Saca, Praça da tá, Harmonia, na Praça bem da ali na Harmonia. Praça da Harmonia. É uma casa que tem o peso histórico do Vasco, né? Que Sim. tem aquela aura, mas é uma casa comum, era onde morava, então o Cândido, né, José Cândido, que foi o primeiro presidente, Uhum. foi um primeiro presidente negro do Vasco, foi onde o Vasco foi fundado oficialmente, ali onde foi assinado a ata de fundação. Então, tem essa áurea, tem esse lugar do espírito vascaíno, das origens, de um Vasco, de um clube do subúrbio, de um clube popular, de um clube onde é, a expressão dele era antagônica dos clubes de Zona Sul, né? Então ali onde foi fundado, a gente transformou hoje num centro cultural. Hum. Uma casa que já foi por iniciativa de outros vascaínos, há alguns anos atrás, foi criado um centro cultural lá. O Vasco, nas gestões passadas, acabou encampando, mas abandonando. Hum. Então a casa estava abandonada, estava com risco de virar um restaurante japonês. Meu Deus. E aí nós juntamos um grupo de pessoas, especialmente sobre a liderança ali do Thales, do Pablo, que são dois vascaínos do Mato Grosso, também nesse Olha Brasilzão, só. né? Desse Brasil imenso, e que de alguma maneira assumimos e transformamos ali num ponto de referência do Vascaíno, da Vascaína, do Brasil inteiro, especialmente para assistir os jogos, né? Então ali Hum. é um telão, tem um chopp, tem o ambiente da Praça da Harmonia, ali a gente pode dizer que é um território do Vasco. Então vamos lá. Domingo agora É jogo em casa, aí é a jogo gente em não casa. faz. Agora, quando o jogo é fora do Rio, É, a galera, a concentração é é lá, lá. é lá. Eu convido a todos os vascaínos e Hum. vascaínas para irem lá assistir. Aí vai criança, vai casal, vai família. É o lugar, tem jogos que são tarde da noite, às vezes é um pouco mais difícil Uhum. a circulação, mas quando o jogo é final de semana, é uma delícia. Acho que a gente já É, chegou a eu reunir 4, trabalhei 5 mil ali. pessoas. É, Eu né? trabalhei na Rádio Na Nacional Rádio quando era na Nacional, Praça exatamente. Mauá. Na Praça Então, Mauá, exatamente. A gente está ali na eu Praça da conheço Harmonia. bem ali. É, exatamente. Uhum. Aquela região é uma região histórica também do É. Rio de Janeiro, uma região de muitas E de muito histórias, turista, de muito turista ali, né, no né? Porto A Pedra e do Sabão, Pedra do Sal, não? Pedra do Sal, Pedra Pedra do do Sal, Sal. Deixa eu exatamente. sai do sabão, entra o Exatamente, sal. o sal. Para no sal, É. mas então a gente chegou a reunir 4, 5 mil pessoas Nossa. assistindo o jogo. E numa fase difícil, viu? Porque o É. Vasco atravessou um período aí complicado. E lá a gente assistia os jogos e compartilha alegrias e tristezas. Mas estamos lá entre vascaínos, é um espaço que merece ser Agora, ocupado e ser conhecido. então, Pedro, e o cara que está assistindo a gente, que não é do Rio de Janeiro, né? Chamado Vascaíno Off, né? Uhum. Ele vem ao Rio de Janeiro, não tem jogo, ele
Tem alguém lá, fica fechado, tem uma visitação diária, como que funciona? A casa fica aberta, Hum, tem uma pessoa que mora ali na redondeza e passa o dia inteiro lá para receber as pessoas, para que deixar ver a bacana. casa, para tirar as É fotos. bem cara de É Vasco. bem cara de Vasco. A casa é realmente uma casa do povo e É, que todo mundo pode entrar. A gente tem um primeiro andar montado, um segundo andar tem aulas de informática, de educação para os jovens ali da da região. região. Mas é uma casa que a gente ainda está num processo de montagem dela, É. né? Então, mas está aberta quem quiser ir lá visitar. O portão já tem a Cruz de Malta linda, tem uma bandeirona na frente e vale a pena conhecer e perceber esse espírito vascaíno que lá existe. Para quem não conhece, a Praça da Harmonia é no centro do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no Cais do Porto, não tem. Pega o VLT que você cai na Na porta, porta, né? O VLT exatamente. te ajuda, você cai na porta Exatamente. do Espaço Candinho, que é muito interessante. Ô Pedro, e é gostoso falar sobre isso, porque quem preserva a sua história É. preserva a sua vida, né? Lógico. E olha para o E futuro, né? olha para o futuro. Uma vez eu perguntei para um professor de história por que estudamos história. Ele, para você conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Exatamente. Então, por exemplo, nós vamos reviver o passado do Vasco agora, que naquele momento era só um terreno, fez um estádio, Uhum. né? E agora o Vasco, nesse mesmo terreno, tem um estádio maravilhoso, monumental, e que vai dar espaço a um outro grande estádio. Uhum. O que você pode falar para a gente? Qual o seu sentimento do... Você lembra quando você foi a primeira vez a São Januário? Eu fui a primeira vez em São Januário, eu lembro. Não lembro. É. Eu lembro a primeira vez no Maracanã, foi Vasco e América, em Hum, 82, num 3-1 Vasco. é. Depois chegou na final, gol do Marquinho contra o Contra o Flamengo, Flamengo. que é 1980. 82, né? 82. É. Então, Técnico Antônio Lopes. Antônio Lopes. E substituiu no Não, ele final, trocou 6. trocou 6 jogadores: Giovanni, Hernani, Entrou a Cássio. Acácio, E tem um exatamente. garoto que está naquela foto, É, que é o Juninho, que é que é o o Antônio Lopes Júnior. o Antônio Lopes Júnior, né? O É, filho o do. filho dele, que hoje é treinador. Pois é, exatamente. Então, eu me lembro de ir no Maracanã, mas você sabe que é curioso, eu não me lembro a primeira vez em São Januário. Mas São Januário é a nossa casa. Sim. Não só o estádio, mas o entorno, a Hum, barreira, aquela áurea, aquela construção histórica. hum. E, de fato, graças aí também ao apoio da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, o vereador, Pedro Duarte? seu amigo Pedro Duarte, Sim. tem batalhado muito para que o estádio possa sofrer essa adaptação, modernização. É preciso, né? O Vasco, o tamanho da sua torcida É. não cabe em São Januário, né? A E vem gente se de aperta, minutos, mas né? não cabe, exatamente. Vem Então, de minutos. então precisa estar mais confortável, precisa ter mais, É. condições e tamanho. Então, acho que a perspectiva de ter um São Januário novo e modernizado alegra todos nós. Mas também, Wellington, é importante a gente ver o momento do Vasco, né? Eu Ah, sou conselheiro, sou do Conselho Fiscal, sou conselheiro da oposição, né? Eu não tenho vínculo com a situação, né? Sou hum. uma pessoa que tenho pensamentos diferentes da SAF, a gente pode conversar sobre isso. Sei que é um tema polêmico, mas eu acho que o Vasco tem que controlar o futebol com vascaínos. Nesse modelo associativo moderno, né? Que a gente Sim. precisa melhorar muito a gestão, organizar a gestão, mas não no modelo SAF, né? A gente costuma dizer o Vasco precisa de investidor, não de dono. Então esse é um. Ah. E aí, nesse sentido, só Boa, para. boa frase. O É Vasco uma boa precisa frase, de exatamente. investidor e não de dono. Então até um Macarrão foi o sujeito que me falou essa frase pela primeira vez, um É. vascaíno das Grande antigas, macarrão, meu amigo. então bela figura. Mas então, nesse sentido, eu acho que São Januário o Vasco precisa ter muita responsabilidade se é um passo que a gente consegue dar. Então. Porque há uma conta exclusiva para isso, eu sou do Conselho Fiscal, a E, diretoria pediu para a gente indicar os membros do Conselho Fiscal dessa nova empresa. A gente tem acompanhado, o Conselho Fiscal tem acompanhado o processo, mas a expectativa que se tem é que essa é um custo de 800 milhões, 1 bilhão, e o potencial construtivo pode chegar ali na faixa entre 500, 600, 650, vamos dizer assim. uhum.
Então, é um investimento. O Vasco vai precisar fazer um investimento. Claro que tem toda uma engenharia financeira que as empresas hoje calculam na construção, mas é um risco imenso. E eu olho assim, o desejo do vascaíno de modernizar São Januário, a vontade, a possibilidade que a gente tem do potencial construtivo, versus a situação financeira do Vasco. A questão da recuperação judicial, a necessidade da gente equilibrar as contas, né? O Vasco, há mais de 20 anos, gasta mais do que arrecada. Não fecha essa conta, né? Então, na prática, como que vai funcionar isso? Você tem um. Ó, você tem essa promessa, né? Que é a recuperação judicial, né? É. Que você prometeu pagar. Exatamente. Então, você tem um compromisso de muitos anos de pagamento das suas dívidas. E correndo paralelamente uma obra. É isso. E mesmo que seja uma outra empresa. E mesmo que seja uma outra. E, digamos, esse dinheiro estaria preservado, é um dinheiro reservado para isso. Isso a própria lei já prevê, a prefeitura acompanha, tem monitoramento do dinheiro. Isso. Eu não estou nem colocando o risco de perder o dinheiro. O problema é faltar dinheiro para concluir a obra. O problema é a gente passar por 2, 3 anos sem São Januário, no momento que a gente está precisando economizar, porque São Januário é receita para a gente, não é despesa. Perfeito. Né? Então, a dúvida é se o momento agora é um momento que nos dá segurança para entrar nisso. Eu sei que isso é uma promessa do presidente Pedro Paulo, isso é um desejo da diretoria, é um desejo dos vascaínos, é meu desejo, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado e responsabilidade nessa decisão. E você está falando sobre isso, me ocorreu aqui, hoje, qual é o grande objetivo? Libertadores. Copa do Brasil e Libertadores. E Libertadores, né? Copa do Brasil te dá Libertadores, então, na fase de grupos. Te dá um negócio. Te dá 6 jogos, 3 aqui dentro, no mínimo. Você sem Januário, sem o estádio de São Januário, e aí? Claro que o Maracanã também é nossa casa, né? Perfeito. Esse absurdo que a gente está vendo aí do governo do estado, infelizmente, tratando com mais deferência do que justiça outros clubes. Maracanã é do Rio de Janeiro, dos torcedores do Rio de Janeiro, é um estádio público, deveria ser tratado como um estádio público, é a nossa casa. O Vasco ali é vitorioso, Sim. Aliás, é o mais vitorioso. O Vasco inaugurou São Januário com grandes vitórias. Maracanã, desculpa. Em 1950, o Vasco era o grande time nacional, a base de toda... Expresso da Vitória, que é de memória... Agora... São Januário é um lugar onde a gente se protege, a gente se defende, onde a gente vivencia ali com o calor e com o apoio da barreira todas as nossas emoções. Eu estou completando 40 anos de Rio de Janeiro. Na verdade, hoje. Opa, meus parabéns. E quando eu fui trabalhar na Rádio Solimões em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com meu amigo Cláudio Neves, que hoje está lá em Cláudio, Minas Gerais. E um dos primeiros passeios que ele fez comigo, depois de chegar em definitivo ao Rio e transmitir futebol na Baixada Fluminense, foi conhecer o Maracanã e São Januário. E naquela época já era uma luta do Vasco de jogar em São Januário. Muita gente não queria ir a São Januário. Tinha um preconceito, tem um temor muitas vezes. E hoje passou a ser um baita de um programa, né? Esportivo, cultural, gastronômico, etílico, e a São Januário, pô. Musical, né? Musical, né? Eu acho que essa é uma virada muito importante que o Vasco trouxe, né? Para aquela região, agora o bairro Vasco da Gama, antigo São Cristóvão, mas é um lugar onde... Na Avenida Roberto Dinamite. Avenida Roberto Dinamite, número 10 ali. E aí, mas fica muito... Não sei se fica mais gente fora do que dentro, mas fica mais gente fora do que dentro. Mas é impressionante, porque é aquela áurea, né? Aquele ambiente que nos coloca. Então, São Januário é muito importante. Tem que ser uma decisão com muita responsabilidade, muito bem pensada, se o momento é agora. Eu não discuto a importância de modernizar. Hoje em dia é muito difícil para o vascaíno, para a vascaína, comprar ingressos. Eu vejo amigos meus, vem de Minas, vem da Bahia, vem do Maranhão, e diz assim, eu queria comprar um ingresso, eu não consigo comprar um ingresso. O Vasco, nesse sentido, ele tem esse gargalo. A gente precisa que seja um estádio onde os vascaínos nacionalmente possam estar no Rio e no estádio.
E hoje em dia, infelizmente, isso tem sido muito difícil pela oferta e demanda, né? Sim. Então, crescer São Januário é muito importante. Mas, nesse momento, a coisa mais importante para o Vasco, no meu modo de ver, é resolver a questão da recuperação judicial, é a gente poder ter um equilíbrio financeiro, poder ter responsabilidade financeira, valorizar a base do Vasco, produzir novos jogadores, ter ser competitivo, né? Como a gente está sendo hoje, como é bom ganhar, né? Como é bom estar disputando vaga, disputando título. Então, nesse sentido, também saúdo o Diniz, acho que o Diniz é o grande timoneiro desse momento do Vasco, pela forma de tratar, pela maneira como encara o Vasco, o respeito ao Vasco, a produção dos jogadores, mas a gente não está bem equacionado politicamente, associativamente, economicamente. Esse é um problema Crônico, quase, crônico. né? Então, eu vou até aproveitar, você que é do Conselho Fiscal, Uhum. né? E até é importante que você faz o contraponto, que é Ponderação, né? a oposição. É. Vende o Ryan. Não, a gente não vai sabe ter se é muito jeito. hoje, se é amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Provavelmente vai ser mais cedo do que a gente gostaria, certo? E graças a Deus, Um cracaço. que é um cracaço de Vindo bola. da barreira, assim, com alma vascaína. Vamos lá, eu vou chutar aqui, Sim. tá? Só para a gente fazer um exercício para o nosso internauta. A gente vendeu o Ryan por 400 milhões. Para dívida, para equacionar a dívida, entra um percentual? Como que funciona isso na prática? Na recuperação judicial, Isso. o Vasco tem os seus compromissos, tem que honrar os seus compromissos, e sob o risco de Perder. falir, né? Aham. De ter a falência. Essa recuperação judicial é um pouco esdrúxula. Todo o processo de venda do futebol, da criação da SAF do Vasco é o anti-exemplo, né? O exemplo de como não se fazer. A forma como foi apresentada a empresa, a forma como foi negociado, um contrato sigiloso, um contrato que não teve concorrência, um contrato que prejudica o Vasco entrega as suas joias, seus jogadores, a gestão de São Januário. Então, é um contrato nefasto ao Vasco. E a gente vê agora, com o resultado da comissão, de que teve manipulação dos dados, manipulação da informação, benefícios privados para a antiga diretoria. Então, é o processo absolutamente equivocado. Mas tal a carência e desespero do vascaíno que os sócios votaram majoritariamente por mudar o modelo. Esse modelo que mudou em 2022 deu mais prejuízo no Vasco do que todos os anos do associativo, né? Então, a dívida do Vasco, que era supostamente 700 milhões na época, subiu para 1 bilhão e 400. Dobrou. Em 3 anos, a dívida do Vasco dobrou. No modelo SAF, no formato SAF, né? Então, gasta mal, contrata mal, monta um time errado, paga muito caro. O Vasco é um dos times mais caros do campeonato. Do ano passado foi um dos times mais caros e ficou numa posição que a gente se salvou na última hora. O Vasco hoje ainda é um time muito caro, né? Mas agora é um time vitorioso. Então, o equilíbrio. Então, a situação do Vasco hoje, da recuperação judicial, é de cumprir os seus compromissos. Uma receita como essa é uma receita muito importante para amortizar as dívidas, para equacionar a conta que hoje é desencontrada. Hoje a gente continua gastando mais do que arrecada. Só que, como estão suspensos os pagamentos, a gente fica com essa sensação de tranquilidade. Mas é que jogou a dívida para frente. A gente parcelou a nossa dívida. Você empurrou a dívida. A gente empurrou a dívida. Então, o que eu espero, e como conselheiro fiscal exijo, e que espero que todos os vascaínos façam isso, o Conselho Deliberativo faça isso, é acompanhar o que vai ser feito do recurso, né? Porque tem porque é o momento que o Vasco consegue respirar, né? Então, a venda do Ryan, que me parece que vai ser inevitável aí. Não tem como segurar o garoto. Não tem como. Tomara que o GB suceda também. E que a gente consiga. O Vasco é formador de jogadores, de craques. A vida toda foi isso. Assim será. Mas é isso. É importante de usar para o equilíbrio financeiro. A torcida vai querer novos jogadores, a torcida vai querer investimentos e precisa ter de alguma maneira, mas precisa equacionar as contas. O Vasco precisa
ter a responsabilidade da sua gestão. O Hum. Vasco precisa sair desse período de prejuízo financeiro. Agora, Pedro, eu vou fazer aqui o advogado do diabo, meu amigo Pedro Stronzenberg. A SAF, ao seu sentir, ela foi ruim. Foi ruim. Mas o time atual foi a SAF que trouxe, né? Vários mas é uma jogadores. SAF E aí, como que você... Por exemplo, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Lucas Piton, quem mais? Cocão, né? O Matheus Carvalho. Você diz o modelo, sabe, o ano anterior, né? Isso? O Hugo Moura, quem mais aí? O Verrete. Mas que você tá pulando outros, né? Você tá pulando. Não, tem, você lógico, tá, eu tô. Você tá esquecendo Eu tô peneirando. Jean Davi. Tô peneirando. Tô peneirando. Tá peneirando. Então, vamos fazer lá. Esse exercício. Mas aonde que eu quero chegar? Ela tem esse ponto positivo de ter deixado uma base, ou você não concorda? Não, eu acho que o Vasco, o time que a SAF montou enquanto... Porque hoje a gente tem um enredo estranho, né? Porque é uma SAF controlada pelo associativo. Isso. Então, o presidente Pedro Paulo é também o presidente do Conselho Administrativo da SAF. Então, nesse sentido, é um híbrido. Não dá nem para dizer que hoje é a SAF que comanda o Vasco. Quem comanda o Vasco é quem foi eleito pelo associativo. O Vasco não tem um dono, o Vasco tem um presidente que vai ter eleição ano que vem e pode ser ele ou pode ser outro que vai estar ali. Então não é um dono, é um mandato, né? E é nesse mandato que o Vasco, eu acho que cresceu. Não foi no período da SAF anterior. Não foi nos anos do ano passado ou início desse ano. Ou seja, virtude, então, do Pedrinho. Do associativo. Virtude de quem é apaixonado pelo futebol. Conhece o Vasco da Gama, que morou no Vasco da Gama. Eu sou oposição, não tenho... discordo muito dele. E é bom você falar. Mas entendo de que o compromisso associativo, a responsabilidade de quem teve eleição e que vai passar por nova eleição, o controle do equilíbrio político do Vasco, é fundamental para que o Vasco saia dessa situação. Eu acho muito improvável que o Diniz pudesse exercer essa liderança com uma SAF. Eu acho que o Diniz, no modelo SAF, ele não conseguiria, porque ele é muito mais inovador, crítico, precisa de alguém que seja apaixonado para apoiar, e não de alguém que fique ali olhando as finanças. E ele é importante demais nessa janela. Né? Ele que eu acho que segurou o Rayan, pelo menos as notícias que eu tenho. Se o Rayan for vendido, ele sai. Então, ele é uma pessoa que entende a importância do esforço do clube para manter um bom time. Ele pegou o Rayan pelo braço e vem cá, meu filho, faz assim, e o garoto voou. Até porque tem potencial, é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Por exemplo, você vê essa janela do Vasco, talvez tenha sido a melhor janela de todos os clubes. E uma das mais baratas. O Vasco, nessa janela, gastou muito menos do que nas duas outras anteriores. Já na gestão Pedrinho. Da SAF do Vasco, né? Então, mesmo os resquícios, o que foi saindo da SAF, o que foi deixando de lado esse modelo, quanto mais o Vasco foi ficando associativo, quanto mais o Vasco foi vivendo a sua paixão, mas o Vasco foi melhorando. Não estou defendendo a gestão Pedrinho. Ao contrário, tenho muitas críticas, né, da forma mas você está sendo realista. Mas eu estou dizendo assim, é esse Vasco que eu espero que a gente tenha. Um Vasco que presta contas para dentro, que precisa prestar contas, uma das minhas críticas é que é pouco transparente, mas é um Vasco que vai passar por processo eleitoral, é um Vasco que tem que passar os processos pelo Conselho Deliberativo, é um Vasco que é apaixonado e que se coloca como parte do Vasco, não um negócio. Ele não contrata uma carrocinha de cachorro-quente, não é uma pizzaria, é o Vasco. É o Vasco que precisa ter vascaínos ali à frente. A gente chegou a ter um rubro-negro como CEO do Vasco. Né? Eu acho um assinte. O Pedro Strozenberg, você faria... Agora é uma pergunta... Você voltaria o sistema associativo ou foi uma ida sem volta para a SAF? Então, eu acho que o Vasco tem muitos imbróglios jurídicos, né? Isso marca um pouco a história do Vasco e
E é ruim quando a gente terceiriza, né, a solução. Eu tenho formação em direito, Sim. mas a minha especialidade é em mediação de conflitos. Então, eu gosto quando as próprias partes encontram as suas soluções. Eu entendo que nós, vascaínos, devemos encontrar as nossas soluções. Então, a volta da SAF, que era o que a volta do modelo associativo, que era o que eu gostaria, eu acho que não é possível, porque a gente teria tanta disputa jurídica, tanto processo Sim. a percorrer, que eu não acho que é o desenho nesse momento. Eu até acho que legalmente deveria, porque os dados foram forjados, o vascaíno sócio votou pela SAF com dados ilegais, com dados que não correspondem à realidade. Então, tanto que a gente está, 3 anos depois, a gente consertou isso e viu que a dívida do Vasco é muito maior. Mas eu acho que nesse momento o Vasco precisa encontrar novas formas de gestão. Uma gestão do associativo mais moderna. O Vasco, o associativo, controlar a SAF é um modelo que eu acho que é viável, possível hoje que a gente tem. O Vasco tem maioria da SAF, né? O Vasco poder ser um detentor do modelo. Por isso que eu digo que o Vasco precisa de investidor e não dono. Se o Vasco tiver o controle do futebol, é um modelo que é possível, que é o que tem hoje. Se o Vasco conseguisse investidor que acreditasse nesse processo, que ajudasse no controle das contas, que pudesse exercer esse papel de gestor privado, mas sem ter o controle, é o modelo que eu acredito que o Vasco tem que ter. Vou fazer uma perguntinha que você vai ficar bravo comigo. Por nada, duvido. O que o Vasco pode copiar do Flamengo? O Flamengo teve na gestão, especialmente na gestão Bandeira de Melo, ele conseguiu ter esse equilíbrio financeiro. Ele tomou coragem de dizer, olha, eu vou durante X tempo, que eu não sei exatamente, 2, 3, 4 3, anos. 4 anos. Tomou porrada aqui. Tomou porrada, segura ali a onda e diz assim, eu vou equilibrar as contas. Isso é o que eu acho que o Vasco tem que fazer, porque o Vasco tem tamanho semelhante ao Flamengo, o Vasco não tem talvez tantos privilégios que a história do Flamengo tem, né? Torcidas e mídias, mas o Vasco, ao contrário, tem uma torcida apaixonada, o Vasco tem um tamanho enorme, consumidora, que quer ajudar o Vasco, a história do Vasco é de superação. Então, só que a gente precisa ter coragem, precisa ter uma gestão que diga assim, olha, vai ser um período duro, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido, dentro do Vasco e com a torcida. Então, por isso que eu sou de oposição, mas se a gente tiver condição de construir agendas comuns, compromissos comuns, transparência na ação, tornar o Vasco forte, eu acho que esse é o dever de todos nós. Eu como oposição, o Pedro Paulo como situação. Eu acho que esse é o compromisso que a gente precisa ter com o Vasco. E esses 4, 5 anos vão ser fundamentais. Nesse sentido, eu acho que é disso que a gente tem que copiar o rival, o Flamengo. E esquecer um monte de outras coisas, porque... Não, sim, você entendeu, você captou a mensagem. Mas é nesse sentido, né? A gente tem que ter coragem de fazer uma gestão austera, uma gestão transparente. E já dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Né? Então, quem não se comunica... Se trumbica, né? E além disso, ele falava que o jogo só acaba quando termina. Exatamente. Eu convivi o restinho da vida do Chacrinha com ele na Rádio Nacional, depois com o Nanato. E o que eu queria te dizer é o seguinte, se você tem um bom exemplo, não é pecado copiar. Não é. Né? Agora, uma coisa que me incomoda, o Vasco tem cerca de 48 grupos políticos. É muito desfacelado. Um clube da grandeza do Vasco não pode ir para uma eleição com 5, 6 chapas. Você no máximo 3, cara. Uma situação tem oposição, outro... outra alternativa, um satélite, né? Aliás, eu fico orbitando ali. O processo eleitoral do Vasco realmente... E aí? Então, eu digo pela minha experiência, né? Eu fui candidato na eleição passada. Isso. O Vasco não tem 2 turnos. O Vasco, a eleição é de um turno só. E no Vasco, o primeiro colocado fica com 70% das cadeiras e o segundo com 30% das cadeiras. Nesse sentido... Dos 150 do Conselho. Dos 150 do Conselho. Então, são 120, dos 160. São 130 da situação e... De quem vence. Não, desculpa. 120, porque na chapa são 160, né? Mas eleitos são 120 da situação e 30 da oposição. Me corrija, não era 150? Mas a gente
mas está inscrevendo mais para poder tá. ter uma, Perfeito, para poder ter perfeito. uma folga. Perfeito. E aí, nesse sentido, e aí o processo a gente começa com 6, 7, 8 candidatos e vai afunilando. Então, Sim. na eleição passada, na última rodada, era Eleven e Pedro Paulo. Eram os dois, Aham. só foram 2 chapas no final. Sim. Mas começa com processo aberto, mais diversidade, com mais pluralidade, e ele vai se fechando. E Esse isso é é um saudável? modelo, esse é um modelo que é sustentável, que é possível, desde que a gente consiga construir. O problema não é o volume de frente, de grupos, o problema é a belicosidade, Sim. é a forma como a gente lida com o Vascaíno. Outro dia, um amigo meu falou: ó, eu tenho mais problema com o presidente do Vasco do que com o presidente do Flamengo. E assim, não é que você tem que ter problema, mas é que o outro representa um outro time, né? A gente não pode ter digamos, esse antagonismo interno. E eu falo isso com muita dificuldade, porque eu tenho muitas críticas. Eu nunca fui situação no Vasco, nunca ganhei, né? Minha origem também era de oposição ao Eurico, de oposição ao Campelo, de oposição ao Salvador. Eu sou um opositor no Vasco, na minha história. Mas eu acho que tem que construir diálogo, Sim. tem que construir possibilidades da gente andar junto, né? Essa oposição na hora do voto. Mas essa é uma das críticas que eu faço ao Pedro Paulo, e eu acho que ele não está construindo isso, ele não tem esse espírito de construção de um processo coletivo do Vasco. A gente está vivendo um bom momento dentro de campo, um equilíbrio fora de campo por conta da recuperação judicial, que é um período muito frágil e perigoso, mas está com equilíbrio, mas ele não está construindo unidade, ele não está construindo, ele está muitas vezes quem está lá no poder, no Campelo, o Eurico não era assim. O Eurico era um vascaíno de brigar, mas de expor. Mas as últimas gestões do Vasco viraram gestões de gabinete. Viraram gestões que os amigos ali se reúnem e decidem as coisas. O Conselho pequeno grupo comanda. O Conselho Deliberativo, do meu amigo João, que é o presidente, ele se reúne para validar as ações do Vasco. As reuniões demoram 40 minutos, se reúnem só quando a gente precisa votar alguma coisa. Então, o Conselho Deliberativo do Vasco está esfacelado, ele tá inerte. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa resgatar também. O Vasco, a força do Vasco, a força institucional do Vasco. E aí, nesse sentido, é um pouco assim, cuidar para que a gente não tenha tanta fragmentação, mas possa permitir a diversidade, mas, sobretudo, que a gente consiga construir uma unidade de proteção ao Vasco. Acho que esse é o nosso desafio maior. Vamos falar de futebol. Vamos. Ele falou de tudo, não falou de campo e bola, como diz meu querido Zagallo. Uhum. Quem é o craque do Vasco hoje? Olha, eu tenho Vou refazer. Quais são os craques para você? Se é que tem craques. Tem craques. O Felipe Coutinho é craque. O Ryan é quase craque, tá virando craque. Tá bem encaminhado. Com apoio fundamental do Fernando Diniz. O PH é uma força, né? Aquele que não é o craque que se destaca pela estética, mas é pela força, pela valentia, pelo brio, né? Eu acho que isso nos dá essa satisfação. E é interessante. Acho que o Barros... só para o Paulo Henrique, porque como eu faço a rádio da TIA Belo Horizonte, então ele foi contratado junto ao Juventude como, né, o cara mais veloz e tal. E lá no Galo ele não aconteceu, ele ficou lá no canto e aí, tem um caso certeza, foi o Paulo Brax que trouxe o Paulo Henrique. E quando veio a notícia, né, que o Paulo Henrique estava vindo pro Vasco, vários atleticanos comemoraram. Nas redes sociais, não, eu pago o Uber, eu pago o transporte, pô, eu levo no aeroporto. E hoje o cara é seleção. Exatamente. Mas eu acho que é superação, né? Uma pessoa que realmente tem essa... Não dá, eu acho. E você conhece ele pessoalmente? Não conheço. Ele é esse cara da superação. Né? Ele é um exemplo para todos nós. Mas enfim, eu acho que isso honra a camisa do Vasco, sabe? Sim. Eu acho que ele é uma pessoa que tem essa... Eu gosto muito do Verratti, eu acho que é um jogador que no esquema tático não tem lugar aqui agora mesmo, mas compõe o elenco, tem uma cabeçada que parece, lembra o Jardel, né? Que é aquela coisa... Meu amigo Jardel. Já vi o Jardel da canelada, assim, mas com a cabeça... Não,
foi artilheiro na Europa, foi Sim. artilheiro, mas de cabeça Bola ele de era ouro e chuteira de ouro. bola de ouro, chuteira de ouro. Então, toda a honra ao Jardel, mas de cabeça ele era matador Sim. absoluto, né? Então, acho que o Verratti eu gosto do Verratti, acho que o Barros tem esse espírito vascaíno, Esse tem essa bar. o jogador que vem forjado no Vasco, né, que vem crescido no Vasco, que estuda no Colégio Vasco da Gama, que frequenta São Januário, que assiste os jogos esse tem um diferencial, né? É. Coutinho, Ryan, Barros são os nossos. Eu acho que o goleiro, o Léo Jardim, é um bom goleiro. Eu não sou um apaixonado assim É. pela. Mas acho que compõe bem ali. Mas para mim o que faz a diferença é Barros, Felipe Coutinho e Ryan. Acho que É. essa é a espinha dorsal do Vasco hoje. Tem um outro garoto que o Fernando Diniz está apostando demais, que é o Robert Renan, que já O provou que tem garoto qualidade. Está exatamente. tendo o apoio que talvez tenha faltado em outros clubes. Exatamente. Você compraria? Compraria. Acho que a zaga do Vasco é. Eu já vi zagas do Vasco, eu vi Mauro Galvão e Odivan, né? Eu já vi zaga Ricardo Rocha, né? Sim. Enfim, a nossa É. memória ela é cruel porque ela nos dá uma. Você me fez lembrar do Ricardo Rocha, o Vasco jogando em São Januário, uma quarta-feira à tarde. E um dos grandes nomes do Vasco era o garoto Denner. Denner, né? Que driblava, Era pá, pá, um pá. moleque, né? Que era um É. azogue. E aí o Denner faz uma pataquara danada lá no campo e tudo. O Ricardo Rocha, capitão, sai lá da zaga, vai lá no Denner. Exatamente. Deu uma chamada no Denner, o Denner baixou a cabeça, o Staré. Você também falar outro assunto também que você vai gostar. Me lembro até que eu matei aula, peço até desculpas aí, É? mas matei aula no colégio para ir ver Vasquiolaria na Rua Bariri. Ah, Eu, eu vi alguns. alguns, eu também vi alguns, mas nesse dia eu matei aula, porque o É. jogo tinha que ser de tarde, que não Sim, tinha. não tinha iluminação. E era Vasquiolaria, Vasco. E aí o Vasco ali apertado, assim, eu tenho a sensação que eu vi o Romário fazer a unha no campo, pegar uma lixa e fazer a unha. E aí não sei, o Zé do Carmo, não sei, alguém deu uma bola pro Dunga. O Dunga era Sim. o Dunga dividiu com o atacante do Olaria, que o atacante deu uma volta, assim. É. Ele chutou a bola fora do estádio e saiu pagando um esporro para todo mundo. Sim. Assim, com o dedo na vamos jogar, isso aqui. A gente na arquibancada escutava. E aí, 2-0 Vasco, 2 gols do Romário, né? Aquela coisa assim. Ele deve ter tocado na bola 45 segundos do jogo inteiro. Sim. E fez 2-0, o Vasco saiu de lá vitorioso. Mas Você me essa fez. coisa da liderança, né? Já que nós estamos no varandão aqui, 1996. Técnico do Flamengo, Joel Santana, e o centroavante Romário, né? Que o Kleber Leite tinha trazido. Quando ninguém acreditava que o Romário ia voltar, o Kleber Leite botou ele num caminhão, desfilou no Rio de Janeiro e lá estava o Romário. Voltou marrento, já era marrento, voltou mais marrento na época. Mas e aí o Joel era o técnico do Flamengo, tinha sido campeão do Fluminense, o Kleber, daqueles também, 300 e tantos que ele contratou. E a dívida imensa que aumentou no Flamengo. E aí tá lá o Joel. E o Joel chamou a imprensa, que ficava na beira do campo, para ouvi-lo, conversar com os jogadores. Não, tipo uma preleção, ali no Grande Círculo, no sábado de manhã. E aí estão os jogadores sentados ali, a gente em pé, olhando, e naquele gol que dá para a Selva de Pedras, estavam os goleiros do Flamengo, que agora eu não me lembro, e Romário, batendo bola, chutando. E o papo tá 10, 15 minutos de papo, alguém, professor, fala, meu, você tá falando com a gente, Romário tá lá, ó. Por que ele não tá aqui? Ele não tá aqui porque ele fica lá. É lá que ele faz gol, é lá que ele ganha o bicho pra gente. Eu fui zagueiro, eu não jogava nada, eu vou ensinar o quê pro Romário? Todo mundo caiu na gargalhada, perfeito, Joel. Exatamente, Joel é uma das figuras realmente encantadoras. Sensacional, futebol, sensacional. Né? E um vestiário maravilhoso, né? Isso faz muita diferença. Mas vamos voltar na pergunta, e o time? Então, o time está nos dando essa alegria agora, e é impressionante que o Vasco, a torcida do Vasco, cresce mesmo nesse período tão sofrido, né? Assim, você, o Mauro é mais novo um pouco aqui, então ele também. Mas a gente está acostumado a vitórias, né? Agora,
você pegar, eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos. Ela acha que tem 14, mas vai fazer 12. E a paixão dela é da minha, é por extensão Sim, a sim. mim, porque ela não viu um Vasco vitorioso, não foi a um estádio celebrar a vitória, né? Então, o Vasco tá dando uma alegria, ver o estádio cheio, cheio de criança, o Candinho sempre enche de criança. Isso eu acho que é uma alegria sem fim, né? Agora, eu acho que o time tá um time equilibrado, tá um time adequado, tá um time bem treinado e eu espero que a gente tenha um resultado muito bom na Copa do Brasil e que a gente possa ter um ano melhor no ano que vem. Você jogaria onde quando fechar São Januário? Você pode jogar alguns jogos no Maracanã, mas qual seria É, o novo endereço do Vasco? é difícil dizer. Eu acho que tem uma possibilidade aí de uma aliança com o Botafogo. Eu acho que é uma. Eu sou do tipo que Hum. dialogo. Não, acho que a gente vai, se a gente fizer parceria com o Botafogo, a gente vai ocupar lá o Newton Santos. Mas Ilha do Governador. Ilha do Governador, eu acho que é um lugar muito difícil de acesso, é um estádio que tem jogar fora do Você vai ter Rio, jogos, tem jogar tem fora do jogo que Rio. pode ser lá, tem jogo que não dá para Tem ser jogo lá. que não dá para selar, eu acho. É muito pequeno para a torcida do Vasco, né? Então, sei, tem estádio de Volta Redonda. Eu não tenho essa responsabilidade, Wellington, por isso que eu nunca pensei. Não, eu não vou decidir mesmo isso, sabe? É Porque achismo, né? é achismo, mas eu acho que eu tenho dúvida se a gente vai ter que viver isso nesses próximos anos. Eu É. acho que esse é um plano que vai ficar mais para frente. Bem, eu não posso perder a oportunidade de perguntar para você sobre o Viva Rio. Tem Aham. gente que acha que é Vivo Rio e te É, pede ingressos. exatamente. É. Não, é o Viva Rio. Eu O que sou. que é o Viva Rio? Viva Rio é uma organização social, Uhum. nasceu em 93, final de 93, Sim. depois de duas chacinas aqui no Rio, até essa semana, né? A gente está vivendo esse momento assim muito delicado na cidade, no estado do Rio de Janeiro, mas nasceu depois de duas chacinas, Candelária e Vigário Geral. Aham. E um movimento da sociedade, de grupos da sociedade, se reuniram para fortalecer o Rio, para potencializar as ações sociais, econômicas. Foi uma iniciativa, curiosamente, do Betinho, né, que foi Sim. uma grande referência da sociedade civil, e do Walter Matos, que na época era vice-presidente do jornal O Dia, Sim. depois é o dono do jornal Lance. Né? Sim. Então, foi Conheci. torcedor do outro time, mas é uma bela figura. Eles foram os criadores do Viva Rio. Então, e o Viva Rio, nesses últimos 30 anos, ele fez muitas ações sociais, campanhas, e nos últimos 15 anos a gente virou uma organização social da saúde. Ah, que Então, bacana. então hoje a gente administra UPA, médico da família, hospital, no Rio e fora do Rio. Que Viva legal. Rio é uma instituição hoje com quase 15 mil pessoas trabalhando, então é um dos maiores Nossa. contratantes aqui do Rio e movimenta um dinheiro muito significativo. Então, a minha alma é associativa, né? O Viva Rio Já é uma vi. associação, então, por isso que E eu. aí, como que faz para usar o Viva Rio? Como Então, que. o Viva Rio hoje ele está nos equipamentos públicos, né, Aham. da saúde, então na Penha, no Alemão, na Maré, na Zona Oeste. Tem um hospital que a gente administra em Realengo, que é o Albert Schweitzer, que é um Aham. grande hospital, Sim. gigante da Zona Oeste. Mas são equipamentos públicos, né? São Sim. conveniados com a prefeitura, então são equipamentos públicos. O Viva Rio São parcerias, né? é um contrato de gestão, né? É um De- modelo de gestão. E a gente tem a parceria lá com o Daniel Sorães, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o nosso papel é um papel de gestão, né? Hum. De administrar. E é isso. Eu queria que, para a gente terminar o nosso papo, Pedro Stronzenberg, que você falasse o que que o Vascaíno precisa nesse momento, além de seguir com fé e torcendo e a camisa do Vasco nos jogos. A profissão de fé é uma marca nossa, né? Eu acho que o Vasco precisa de duas ações que se somam, né? Que Uhum. se complementam. A primeira é de uma gestão qualificada, transparente, austera, responsável, que promova a unidade interna, promova a unidade da política do Sim. Vasco, que seja capaz de construir soluções para o Vasco, soluções, digamos,
unificadas. O Vasco precisa se aproximar, se juntar. Não é fácil, do meu lado não é fácil, do lado de lá não é fácil, mas a gente precisa fazer com que o Vasco tenha essa capacidade de construção de uma agenda comum. E do outro lado, o que marcou a história do Vasco, que é esse engajamento da torcida, essa participação. Hoje em dia, economicamente, né, eu no Viva Rio administro muitos milhões de reais que muitos, né, algumas centenas de milhões, e cuido disso para fazer uma gestão adequada, para fazer uma gestão responsável, fazer uma gestão cuidadosa. Sei também que a importância do engajamento, a importância da contribuição dessa torcida gigante, apaixonada, que consome, que se dedica, que aposta. Então, essa combinação entre uma gestão que dá segurança, gera confiança, constrói unidade, com o engajamento da torcida, eu acho que é a solução para o Vasco. É o caminho para o Vasco, para a gente reformar São Januário, para a gente sair da recuperação judicial, para a gente formar crias, né? Novas crias, para a gente apostar no Colégio do Vasco, para a gente ter um bom remo, que é estatutário. O Vasco precisa disputar o remo, o Vasco precisa disputar o basquete, o Vasco precisa disputar as competições que fazem parte da nossa história. Maravilha. Pedro, obrigado pelo seu carinho. Um grande prazer, viu? Não sei se Parabéns você gostou do 40 papo. anos. É sempre uma grande alegria. Você tem essa alma mineira carioca que nos acolhe muito bem. Isso é muito Queria gostoso. agradecer também ao Mauro, Eduardo aí o pelo Dudu. convite. Alô, Dudu. Alô, Dudu. Saudações. É isso. E é isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui, né? É importante. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Trouxe aqui então Pedro Strozenberg, já foi candidato à presidência do Vasco. É um vascaíno ativo, né? Conselho Fiscal hoje em dia. Conselho Fiscal, ou seja, bota a cara e bota a mão, está sempre trabalhando. E o que a gente quer é o melhor para o Clube da Colina, que é o Vasco da Gama, que nasceu, cresceu e sobrevive das forças das mãos de cada um. Certo? E dá esse exemplo para outros times, né? Com certeza. Com a nossa história e com a nossa prática. Espero que isso a gente aí. tem muito futuro aí pro Vasco. Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, dá o joinha, fortalece aí o nosso trabalho. Gostou dessa entrevista? Pega aqui o link, joga para outros amigos nos grupos do Zap Zap aí, para que todos conheçam mais e mais e mais o nosso trabalho. Deixa eu agradecer meu querido amigo Dr. Mauro Marx, um vascaíno de primeira hora, está aqui com a gente, dando essa força e a gente mostrando não só o Vasco das quatro linhas, né? Do Felipe Coutinho, do Ryan, do Léo Jardim, mas esse Vasco que também é importante e precisa estar entrosado e vencedor. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Pedro Strozenberg e Wellington Campos.